estar aqui na casa do Senhor para adorar o nome do Senhor e agradecer a Ele, que é digno de toda honra e de toda glória. Agradeço a Deus por essa oportunidade. O Senhor está aqui na porta, a porta ministerial. Agradeço ao Senhor todos os dias pela minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Conheço a Deus já desde os meus 11 anos de idade, que eu estou na presença do Senhor, mas nunca tive aquela vida certinha muito com Deus, aquela vida reta diante do Senhor, que nós temos que ter uma vida com Deus. Mas graças a Deus o Senhor me resgatou. Mesmo eu estando na presença do Senhor, buscando a face de Deus todos os dias, clamando ao nome do Senhor, o Senhor ainda tem misericórdia da minha vida, porque somos pecadores, pecamos todos os dias, mas o Senhor Ele é grande, misericórdia para nós. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em João 5. Os irmãos acharam? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Os irmãos podem se assentar. Aqui esse homem, ele tinha uma enfermidade, e ele havia há 38 anos que ele sofria daquilo. E ele, por ser um homem, por sofrer tanto por uma enfermidade, porque há um certo tempo o anjo descia, aquele tanque agitava as águas, e aquelas pessoas que eram paralíticas, cegos, mancos, eles eram jogados lá dentro e eram curados. E aquele homem, ele estava ali, mas só que ele já tinha perdido as suas esperanças, porque já há tanto tempo esperando que alguém jogasse ele, nunca ninguém tinha jogado. Então eu vejo que a esperança daquele homem muitas vezes estava se acabando. E muitas vezes na nossa vida acontece isso, muitas vezes uma situação na nossa vida, algum problema, nos faz querer desistir muitas vezes da presença do Senhor, nos faz querer achar que estamos sem esperança. Mas sabemos que há um Deus, irmãos, há um Deus que está neste lugar, que eu pude sentir a presença do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, Tu és santo. Eu estou sentindo, irmãos, a presença do Senhor neste lugar. O Senhor, Ele está aqui, irmãos, nessa noite. O Senhor, Ele quer curar. O Senhor, Ele quer libertar, irmãos. O Senhor quer curar a sua vida. Muitas vezes se é uma enfermidade física, ou muitas vezes se é a cura da sua alma. O Senhor, Ele está neste lugar, aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto, Senhor, Tua presença neste lugar, Pai. Irmãos, eu creio que o Senhor, Ele está vendo, irmãos. Eu não conheço a vida dos irmãos, eu não sei o que você passa na sua vida, mas o Senhor, Ele está. Amém. Oh, Senhor, aleluia. Oh, Deus poderoso e santo. Eu quero te dizer, irmãos, que há um Deus que tudo vê, irmãos. Há um Deus no céu, irmãos, que Ele olha para você. Ele olha para você nessa noite. Ele te diz para você: não temas, filho, não temas. Eu estou contigo em qualquer situação da sua vida. Não desista, porque o Senhor, Ele te ama. Não importa muitas vezes a maneira que você se encontra, a situação que você muitas vezes está enfrentando. Eu não sei o que você passa na sua vida, mas eu sei de uma coisa, que há um Deus que é maior do que tudo, maior do que nossos problemas, maior do que nossas situações. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pelo Senhor ter me resgatado.
meu pai ele era pastor da Igreja Assembleia, e eu tinha uma vida, não tinha tanto uma vida com Deus como eu deveria ter. Eu estava numa fase de jovem, adolescente, e eu nunca tive desejo de estar no mundo, mas muitas vezes dentro da igreja eu praticava coisas que não agradavam a Deus. E quando eu me casei, o Senhor me trouxe para essa cidade, eu realmente pude ter um encontro com Deus. Eu realmente pude ver o que é servir a Deus de verdade, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas não servimos a Deus realmente como Ele quer que a gente sirva. Muitas vezes vir na casa de Deus é fácil, chegar dentro da igreja, sentar, adorar a Deus, mas só que lá fora você tem uma vida com Deus, na sua escola, muitas vezes no seu serviço, na rua, diante dos seus vizinhos, você tem uma vida com Deus, as pessoas podem olhar para você e dizer que esse daqui é um servo do Deus Altíssimo. Então temos que vigiar, irmãos, a nossa maneira de viver. Temos que vigiar em todo o tempo, porque o Senhor Ele olha para nós. O Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos. Mas temos que estar tendo uma vida com Deus, irmãos. Nós somos pecadores, somos falhos a todo tempo. Mas temos que saber que há um Deus que tem misericórdia de nossas vidas. E temos que nos colocar na presença do Senhor, buscando a face de Deus. Para tudo há um tempo determinado. Se muitas vezes você está sem esperança da sua situação, dos seus problemas, sabe que para tudo há um tempo, para todas as coisas existe um tempo. Em Eclesiastes 3 fala, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui rapidinho. Em Eclesiastes 3 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Basta somente você esperar, muitas vezes, a promessa de Deus se realizar na sua vida. Temos muitas vezes que ter paciência, porque muitas vezes quando queremos resolver alguma situação da nossa vida, queremos que seja rápido, queremos que seja assim no ato, mas só que temos que saber que os nossos planos não são os planos de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são grandes, irmãos, para nós. E muitas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa maneira, muitas vezes tiramos da mão de Deus. Mas saiba, irmãos, que há um Deus que resolve, mas tudo a seu tempo. Muitas vezes temos que ter paciência e esperar a provisão do Senhor. Esse homem, ele estava dependendo de pessoas para jogarem ele dentro daquele tanque. Quando o anjo vinha e agitava as águas, um era jogado e aquele homem esperava por muito tempo, mas só que ele esperou e tudo ao seu tempo determinado. Ele esperou o tempo certo e o Senhor veio, o Senhor perguntou para ele: você quer ficação? E ele falou: mas toda vez que o anjo vem e agita as águas, um é jogado na minha frente. Mas só que o Senhor perguntou para ele se ele queria ficação, porque o Senhor não depende de homens para te abençoar. O Senhor é um Deus que tudo pode fazer pela sua vida. Então, irmãos, não dependa de homens, não dependa somente do Senhor, porque aqui o Senhor pegou, não precisou, o Senhor só falou: você quer ficação? Toma a tua cama, levanta e anda. E aquele homem foi curado. Então temos que estar na presença do Senhor, buscando a face de Deus, e não ficar na dependência de homens, porque o homem é falho como nós somos falhos, mas só que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode fazer por nós. Fique na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, porque o Senhor ele não retarda em suas promessas. Em 2 Pedro 3,9 que diz, em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor ele não retarda nas suas promessas. O Senhor sabe a promessa que Ele fez a cada um. Eu não sei qual a sua promessa, que muitas vezes você está esperando, mas saiba que Deus, Ele te vê. Os olhos do Senhor estão 24 horas sobre você. Os olhos do Senhor estão olhando para você a todo tempo. O Senhor, Ele está vendo o que você necessita, o que você precisa. O Senhor, Ele está vendo o que você está passando, às vezes uma situação financeira, ou uma situação no casamento, ou uma situação com seus vizinhos, ou no seu emprego. Eu não sei o que se passa, mas só que o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e adoração. Adore ao Senhor, irmãos, nessa noite. Adore ao Senhor em meio a qualquer situação que você esteja enfrentando. Saiba que nós
nós temos que adorar a Deus, não somente quando estamos bem financeiramente, quando estamos bem na nossa vida, mas temos que adorar a Deus em qualquer situação. Oh, aleluia, Senhor, te adoramos, Pai. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos, Pai. Senhor, Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Tu és digno, Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração. Adore o Senhor, irmãos, a qualquer situação que você esteja enfrentando. Adore, irmãos, adore sem querer pensar, irmãos. Se você tem uma vida boa diante de Deus, adore ao Senhor. Se você não tem uma vida que você gostaria de ter, adore ao Senhor. Independente, irmãos, da vida que você leva, adore ao Senhor, irmão. Não deixe de adorar a Deus, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, pelo Senhor ter me chamado, pelo Senhor estar segurando pelas minhas mãos, pelo Senhor estar abençoando a nossa vida, o meu casamento, a vida dos meus filhos, que o Senhor tem guardado, porque os meus filhos são promessas de Deus na minha vida, que em nome de Jesus, meus filhos, eu sempre falo que eles serão pregadores da palavra do Senhor. Eu profetizo na vida dos meus filhos, na vida dos irmãos, que eu não sei o que você passa, mas eu quero te dizer que a sua vida vai ser mudada. Você crê, irmãos, creia que tudo o Senhor vai fazer, irmãos. Independente do que for, irmãos, o Senhor vai fazer. Você tem que crer. Você tem que crer, acreditar, como aquele homem paralítico acreditou. Ele acreditou, irmãos, quando o Senhor estava ali, ele foi curado, irmãos. O Senhor, Ele está aqui e Ele pode curar, irmãos. Ele pode curar a sua vida física, ou muitas vezes a cura da sua alma. Muitas vezes a nossa enfermidade está dentro da gente. Às vezes nós somos bem de saúde, mas só que muitas vezes a nossa enfermidade é muitas vezes uma falta de perdão que nós precisamos. Às vezes temos um rancor, muitas vezes mágoas dentro da gente que às vezes precisa ser retirado, irmãos. E o Senhor diz que tem que ser retirado muitas vezes toda a mágoa, tem que ser retirado todo o rancor, porque o Senhor, Ele quer trabalhar, mas só que tem que trabalhar no coração que esteja limpo. Então, se muitas vezes a falta de perdão, libera perdão, peça para o Senhor te ajudar. Irmãos, eu digo para vocês, quando eu estava tendo uma vida com Deus, eu às vezes tinha uma vida com Deus de qualquer jeito. E quando eu coloquei no meu coração que eu queria mudança, eu comecei a falar para Deus, Deus, tira de dentro de mim o que atrapalha muitas vezes a minha comunhão com o Senhor. Eu não sei, às vezes pequenas coisas, irmãos, nos tira da presença de Deus, nos afasta da presença do Senhor. Às vezes achamos que é uma coisa pequena, que não tem nada a ver, mas só que muitas vezes essas coisas que não tem nada a ver, acaba criando uma barreira entre nós e Deus. Muitas vezes uma mentira que nós achamos que não tem nada a ver, muitas vezes acaba atrapalhando nossa vida com o Senhor. Muitas vezes, algo que assistimos, ou muitas vezes algo que vimos na internet, e ali estamos direto, às vezes é coisa que nós achamos que não tem nada a ver, mas só que é coisa, irmãos, que muitas vezes desagrada o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, ele chora muitas vezes quando desagradamos Ele. Oh, Senhor! Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, Pai, se há algo em nós, Senhor Jesus, que precisa ser retirado, Senhor, retira das nossas vidas, Senhor. Retira, Pai, das nossas vidas, Senhor. Irmãos, peça ao Senhor, se há algo muitas vezes dentro da sua vida que precisa ser retirado e você não consegue saber o que é, peça ao Espírito Santo, irmãos, peça ao Espírito Santo que Ele mostre para você. Ele mostra para você muitas vezes o que tem que ser retirado. Às vezes a gente precisa tirar, quebrar aquela barreira que muitas vezes nos impede de estar diante da presença do Senhor. Eu quero já agradecer a oportunidade. Gostaria de chamar a irmã Fran para estar louvando o louvor. Irmão,